Oi pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, eu ia fazer esse vídeo aqui complementar a respeito da cálculo da armadura e flexão das vigas, tá? Então esse material eu já havia disponibilizado para vocês lá no campus digital e a gente vai fazer o seguinte: nós vamos calcular as vigas a viga, né? V1, que ela tem 19 por 50 centímetros de altura. A altura da laje de 12 centímetros. A viga tem 50 centímetros de altura, que vai do topo da laje até a base da viga, sobrando 38 centímetros aqui de viga abaixo dessa laje, tá? Como nós estamos seguindo o projeto arquitetônico, nós vamos ter paredes sobre todas as vigas, então eu tenho que determinar também o peso da parede que vai estar sendo colocado sobre essas vigas, tá? Então a primeira coisa a se fazer é fazer o seguinte: eu vou abrir aqui a minha ferramenta chamada F-Tool. E agora eu vou fazer o que? Eu vou desenhar aqui uma viga para nós, tá? O pointerzinho aqui está um pouquinho amarelinho, acho que dá para ver bem o pointer que está aqui. E agora que eu vou começar a modelar a nossa viga no F-Tool. Primeira coisa, eu venho aqui no menu Options, Unidades, e vou escolher as unidades que eu quero trabalhar. Comprimento eu vou querer em metros, duas casas depois da vírgula. Deslocamentos eu quero em centímetros, também duas casas depois da vírgula. Rotação eu vou colocar em graus, duas casas depois da vírgula. Cocei o nariz, eu precisei coçar. Seção transversal, eu quero isso em centímetros. Não vou deixar nenhuma casa decimal depois da vírgula. Área, centímetro quadrado, duas casas depois da vírgula. Momento de inércia, centímetros a quarta, duas casas depois da vírgula. Força pontual, carga pontual, quilonewton, eu vou deixar duas casas depois da vírgula. Momento fletor, eu já vou facilitar minha vida, eu vou pedir para ele me dar o resultado do quê? Em quilonewton vezes centímetro. Com o quê? Com pelo menos duas casas depois da vírgula. Carga distribuída, eu vou deixar em quilonewton por metro mesmo. E esse coeficiente de temperatura, eu não vou mexer em nada. Módulo de elasticidade, eu vou trabalhar com ele em que? Também quilonewton por centímetro quadrado, duas casas depois da vírgula. Massa específica, quilonewton por metro cúbico, duas casas depois da vírgula. Coeficiente de expansão térmica, não vou mexer nada. Translação e rotação, não vou vir nada. Já está configurado aqui as unidades que eu vou trabalhar. Se eu clicar aqui, ó, SI, eu já vou trabalhar no sistema internacional, vai mudar tudo o que foi feito aqui previamente. E se eu clicar aqui no US, eu vou para o sistema americano. Deixa eu só colocar o celular aqui no modo silencioso, porque se vibrar, pelo menos não vai aparecer na gravação. Pronto, desculpa pessoal. E quilonewton vai estar todo em quilonewton por metro. Mas vamos trabalhar nessa configuração aqui que eu fiz, só dar OK. Belezinha. Agora eu vou fazer o que? Eu vou ter que começar a desenhar a minha viga. Eu vou vir isso aqui, a setinha é minha ferramenta de seleção. Vem aqui nessa aqui, ó, ferramenta de inserção de barra. Venho aqui embaixo no grid, vou habilitar o grid. E se a gente pegar o projeto da nossa estrutura,
o desenho que nós estávamos trabalhando no unifilar, o primeiro tramo da viga tem 380 centímetros, o segundo tramo tem 500 centímetros, ou seja, eu tenho dimensões aqui múltiplas de 10 centímetros. Tá? Se você tiver com dúvida em relação a isso, você pode pegar a sua planta de formas e cotar de eixo a eixo. Pegar a cota aqui, ó, desse eixo do pilar P1 até o pilar P2, aqui os 380, e também complementar aqui até o pilar P3 com os 500 centímetros, tá? Então aqui tá confirmado as dimensões que eu tenho aqui no meu outro desenho da minha viga. Então eu vou voltar aqui para o F-Tool. Aqui no grid em X, eu vou digitar 0,10, tá? Significa o quê? Que eu vou ter espaçamentos a cada 10 centímetros. Se você rolar o scroll do mouse para frente, olha aqui, ó, você já começa a enxergar aqui os pontinhos referentes ao quê? Ao espaçamento a cada 10 centímetros. Só que o scroll está rolando solto aqui, ó, tá? Tá rolando solto. Então eu preciso fazer o quê? Habilitar aqui a ferramenta Snap para fazer o quê? Olha, agora ele só anda em cima dos pontinhos, ó. E vou desenhar a primeira parte da viga, que é quanto? 380. Em qualquer lugar, você pode clicar em cima do pontinho, arrastar o mouse para a direita. Você vai ver aqui em cima, ó, que vai aparecer um comprimento, no caso aqui está aparecendo 4,08, mas se você voltar aqui na linha que você quer desenhar, você vem puxando e vem até quanto? 380. Clicou, pronto. A primeira barra está desenhada, tá? Pilar P1 vai aqui e o pilar P2 vai aqui. No último ponto que você clicou, clica novamente em cima, vamos fazer a segunda barra. De quanto agora? 5 metros. Sempre de olho aqui, ó, nesse comprimento, para você saber se você vai estar com o comprimento correto da barra. 4,90, 5 metros. Beleza. Agora a primeira coisa que você vai fazer, você vai desabilitar o grid, automaticamente já desabilita o Snap, então você já fica com o mouse livre para poder trabalhar. Clica aqui nesse ícone, onde tem esse globinho aqui, esse mundo aqui, ó, e centraliza. Volta aqui para a ferramenta de seleção, tá? Vem aqui no menu Options, Suporte, vou deixar Large, quer dizer grande. Load Display Size, eu também vou deixar Large. E o texto, eu também vou deixar Large. Aqui no display, para ficar um pouquinho mais fácil depois, eu vou colocar aqui, ó, Black Foreign Ground. Ou seja, eu vou trabalhar com tudo em preto. Se aparecer tracejado assim, significa que a linha está selecionada. E agora você tem que falar para o F-Tool quais são as características dos materiais, se são transversal, etc e tal. Então, nesse primeiro ícone aqui, ó, da esquerda, você clica em cima dele, você vai dar os parâmetros do material. Vou clicar aqui, ó, material novo. Vou digitar aqui, concreto. Tá? Ok. E aqui eu vou colocar as informações dele. A primeira coisa que eu tenho que colocar é o módulo de elasticidade. Nós fizemos um cálculo na sala, onde nós pegamos a norma, a NBR 8800, aliás, 8800 não, desculpa, 6118, e determinamos o valor do módulo de elasticidade, onde
Vou descer na página aqui referente ao módulo de elasticidade, o cálculo dele, para a gente estabelecer qual que vai ser o módulo de elasticidade de acordo com o nosso FCK. Vamos descendo aqui mais um pouquinho. Essas questões de cobrimento, etc e tal, a gente já determinou lá no começo do exercício, na parte de lajes. Então a gente vai acabar admitindo o mesmo cobrimento e as mesmas condições de agressividade no ambiente. Está aqui, ó. Para eu calcular o FCK, ou seja, o módulo de elasticidade, o ECI, que é o módulo de elasticidade tangente, é o ΑE vezes 560 raiz do FCK. Só que o FCK aqui, ó, ele tem que estar colocado em megapascal, em MPa. Nós vamos admitir que o ΑE é igual a 1, porque nós vamos trabalhar com granito, tá, como sendo agregado graúdo. Então eu vou calcular agora aqui o valor do meu módulo de elasticidade, que vai ser quanto? 25 MPa, e vou extrair a raiz quadrada, 5.600 vezes, tenho aqui 28.000 MPa, vezes 1 do ΑE, eu vou ter o mesmo valor. Só que eu tenho que transformar isso aqui em quê? Em quilonewton por centímetro quadrado. Então, vou dividir isso por 10. 2.800 quilonewton por centímetro quadrado. Volto aqui no F-Tool e vou digitar aqui, ó, 2.800.00 quilonewton por centímetro quadrado. O coeficiente de Poisson pode manter como 0,3, e esse coeficiente de variação de temperatura nós não vamos mexer em nada. Só que eu tenho que falar para o F-Tool, eu já criei o material, eu tenho que falar, F-Tool, essa barra número 1 e a barra número 2, elas são de concreto. Então tem esse íconezinho aqui, ó, onde você tem uma folhinha, uma setinha, escrito All, você clica em cima dele, pronto. Tá vendo que de tracejada ela ficou reta? Agora o F-Tool sabe que isso aqui é de concreto. Então, se você quiser conferir, em cima da linha, clica com o botão direito do mouse. Vai aparecer aqui, ó, todas as propriedades do material que você definiu até agora. Tá? Agora eu preciso definir o quê? Seção transversal. Eu vou criar uma seção transversal nova. Vou chamar como? Viga V01, que é a viga 01. A seção dela o que é? Retangular. Vou dar OK. E aqui eu vou colocar as características. A altura total dela, quanto que é? 50 centímetros. E a base dela, quanto que era? 19 centímetros. Lembrando que nós tiramos isso da onde? Aqui da planta de formas, onde eu tenho aqui, ó, as informações da largura da base e aqui também da altura da minha viga. Tá aqui no próprio corte, na própria forma. Tá? Então agora eu preciso falar para o F-Tool que as duas barras são de concreto. Então com o botão Shift eu venho o quê? Eu clico em cima da outra barra, as duas estão selecionadas. Venho aqui de novo nesse íconezinho, eu tenho o papelzinho, a setinha escrito All, clico nele, pronto. O F-Tool agora sabe que essas duas barras são de concreto. Quer conferir? Clica com o botão direito do mouse em cima. Olha aqui, ó. Já tem o tipo de material aqui e as características da seção transversal. Tá? Então já está tudo certo. Vou definir os apoios. Esse aqui é P1, P2 e P3. Tá?
Eu vou definir que P1 eu vou ter um apoio fixo, então ele vai ser fixo em X, fixo em Y, e a rotação aqui em Z, que seria o travamento do movimento fletor, eu vou deixar livre. O que eu faço agora? Clico em cima do nó, tá vendo aqui, ó, a seleção do nó ficou um pouquinho diferente, ó. Clico em cima da seleção do nó e peço aqui para aplicar esse ícone aqui, ó. Pronto, já apareceu o meu apoio. Esses outros dois apoios eu vou considerar como sendo apoios móveis. Então eles vão ser o quê? Fixos em Y, só que eu vou permitir o deslocamento em X. Então eu vou segurar o botão Shift, vou clicar em cima desse nó do meio e em cima do nó do final. Vou pedir para aplicar. Pronto. Já tenho aqui, ó, os meus apoios definidos. Tá? E mais que eu vou fazer agora? Venho aqui na ferramenta Grid. Em Y, eu vou colocar 0,10 também. E olha o que aconteceu. Apareceu um monte de bolinha para tudo quanto é lado. Tá? Venho aqui nessa ferramenta aqui agora, ferramenta de cotagem. Eu vou cotar isso aqui. Opa. A partir de onde? A partir do meio do meu apoio. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E vou trazer essa cota aqui para baixo. 3,80. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou cotar de novo. Clico no mesmo nó. Vou até o outro. Puxo. Deixo as duas cotas alinhadas. 5 metros. Então eu já estou aqui com a minha viga cotada. Devidamente cotada. Desabilito aqui o grid. Volto aqui a ferramenta de seleção. E agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui a minha viga já desenhada. Só que eu preciso das cargas. Da onde eu vou tirar as cargas agora? Eu vou tirar as cargas de dois locais. Uma carga eu vou tirar do meu projeto de lajes, aonde, por exemplo, aqui, ó, a laje L1, essa dimensão aqui, ó, 380, quem que é? LX da laje L1. Então ela vai descarregar sobre a viga a reação VY1. Então em LX descarrega Y. Na laje L2, 500 é quem? É LY. Se é LY, então descarrega quem? VX2. Então eu preciso desses dois valores. Então eu tenho aqui, ó, já os dois valores já de VY1 e VX2. 4,12 kN por metro e 512 kN por metro. Eu tenho que adicionar o quê? O peso próprio do meu concreto. Então vou pegar lá na norma, na 6120, tá aqui, ó, concreto armado. Quanto que ele pesa? 25 kN por metro cúbico. Então vou alimentar aqui a minha forma com 25 kN por metro cúbico que já está colocado. Vou colocar as dimensões da viga, 50 por 19. E aqui o peso próprio, o próprio software já vai fazer a multiplicação para mim, que eu vou chegar numa carga de quanto? De 2,38 kN por metro. Então já tenho a carga da alvenaria. Vou fazer o que mais agora? Vou pegar a alvenaria. A alvenaria, como que eu vou fazer para pegar a alvenaria? Eu tenho que saber quanto que eu tenho de viga, de parede debaixo de viga, porque eu tenho viga para todos os lados, debaixo de todas as, em todas as vigas vai ter parede.
Então eu tenho o que aqui, ó? Só para poder confirmar. Eu tenho 300 centímetros ou 3 metros de pé direito, 12 centímetros de laje. Então, desse piso até esse piso eu tenho 312 centímetros. Vou descontar quem? Os 50 centímetros da laje que começa aqui em cima. 262 centímetros vai ser a altura da minha alvenaria, tá? Quanto que vai sobrar de viga debaixo da laje, então? Vai ser os nossos 300 centímetros menos 262. 38 centímetros. Então, estou aqui, ó, 38 centímetros. Então, vou informar isso para o meu software. No pé direito, eu vou corrigir aqui, ó, 3,00 metros. Ele já considerou que a altura da alvenaria é quanto? 262,62 metros. Então, com isso, ele já faz o quê? Ele já pode calcular o peso da alvenaria, que vai ser o quê? A altura da alvenaria vezes a base da alvenaria, que é 19, meu BW, que é 19, vezes o gama da minha alvenaria. Quanto que é o gama da minha alvenaria? Eu tinha pedido para a gente mudar isso também para blocos cerâmicos. Vamos ver aqui na norma, na 6120. Vou descendo aqui até chegar aonde? Até chegar em blocos cerâmicos, tá? Blocos cerâmicos vazados, tá? Blocos cerâmicos vazados, tá? Revestimento por face, 1, 2 centímetros. Eu vou considerar 2 centímetros, tá? Qual que é o peso desse bloco cerâmico vazado? No caso, da espessura de 19 centímetros, ele pesa quanto? 2 quilonewtons por metro quadrado, tá? 2 quilonewtons por metro quadrado. Ele tem uma equivalência, tá? Ele tem uma equivalência, inclusive, deixa eu até pegar um outro arquivo aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Uma outra tabela que está na apostila do professor Libânio, eu acho que já está na aula 5, anotações de aulas, Math Studio, turno, revisão. Aqui as combinações. Aqui a gente não tinha considerado, porém, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, então, esse peso que está na norma, que é quanto? Blocos cerâmicos quadrados vazados de 19 centímetros, pesa quanto? 2 quilonewtons por metro quadrado. Então, vou refazer essa conta aqui, ó. Eu vou pegar isso daqui. Se eu já tenho quilonewton por metro quadrado, eu só tenho que multiplicar isso aqui por quem? Pela altura da minha alvenaria. Opa.
a altura da minha alvenaria, que no caso vai ser quanto? Pé direito vezes isso. Então aqui eu preciso mudar esse parâmetro aqui, ó. Dois vírgula zero, o que? Quilonewton por metro quadrado. Então se eu pegar aqui, ó, e multiplicar pela altura da minha alvenaria, isso. Vou ter um peso de quanto? 0,38 quilonewtons por metro. Então eu já tenho aqui o peso da minha alvenaria. Então o peso 1 vai aonde? Vai no trecho 1, que vai ser o quanto? Peso próprio, alvenaria, mais o meu VY1, 6,08 quilonewtons por metro. Vou abrir aqui o meu F-Tool, vou criar uma nova carga aqui, vem aqui nesse ícone carga, vou criar uma nova carga, vou colocar carga 1, dá OK, vou vir aqui em Y e vou digitar o valor que está calculado, deu quanto? 6,08 kN por metro. 6,08 não, né? 6,88. 88 kN por metro. Vou colocar o som negativo aqui, porque segue a orientação cartesiana. Vou clicar em cima do trecho que eu quero e vou pedir para aplicar. Eu já tenho aqui a minha carga de 6,88 kN por metro. Tá? Vou criar a carga 2, que é para o outro trecho. Carga 2. Tá ok. Uma carga de quanto agora? Vamos ver quando está calculado. 7,88. Então vou colocar aqui, ó, menos 7,88 kN por metro. Vou selecionar o trecho e vou pedir para aplicar. Pronto. Já estou com as minhas cargas aqui. Se eu for pedir reações de apoio, diagrama de momento fletor e esforço cortante, ele não vai me dar. Então eu vou ter que fazer o que primeiro? Vou ter que salvar. Vou dar um salvar como. Eu criei um diretório na minha área de trabalho escrito vigas aula. Então vou escrever aqui, ó, V01 underline diurno, que é a turma de Bragança, também serve para turma do noturno, e vou clicar aqui, ó, salvar. Mas antes disso eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, arquivo, exportar tela, copy clipboard, e eu fiz o quê? Peguei no PowerPoint mesmo, eu criei aqui as minhas vigas. Então eu vou ter aqui a minha viga 1, eu vou colar aquela aqui agora, já vou cortar ela aqui, a imagem para ficar menor, para poder inserir depois na memória de cálculo. Já tenho aqui o meu esquema estático. Volto no F-Tool, com a ferramenta de seleção,
Eu clico nessa cota e deleto, clico nessa cota e deleto. Agora sim eu venho aqui, ó, display, reações e valores. Vou habilitar. E clico nesse primeiro ícone aqui, ó, Axial Force. Pronto, ó, eu tenho as minhas reações de apoio em quilonewtons. Arquivo, exporta, copiar clipboard, venho aqui no meu PowerPoint, colo esse novo, já vou cortar a imagem também, porque isso a gente vai utilizar depois para cálculo de pilar, cortar, pronto, volto lá, display, reações, desabilito, não estou vendo mais reação nenhuma, mas eu posso clicar aqui agora nesse segundo ícone, Share Force, onde eu vou ter o quê? Diagrama de esforço cortante. Vem aqui, arquivo, exportar, clipboard, vem aqui no nosso PowerPoint, no diagrama de esforço cortante, colei. Vou cortar já a imagem. Cortei, pronto, diagrama de esforço cortante está feito. E agora, por último, mais ou menos importante, venho nesse terceiro ícone aqui, que é o quê? Momento fletor. Eu tenho aqui os valores dos meus momentos fletores já no quê? Em quilonewton vezes centímetro. Então, vou vir aqui, ó, arquivo, exportar, copiar, venho aqui no meu PowerPoint e vou colar aqui o meu momento fletor. Vou cortar a imagem. Cortei. E pronto. Já tenho aqui todas as informações, desde o esquema estático, carregamentos, reações de apoio, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Agora eu vou fazer o quê? Venho aqui no esquema estático, por exemplo, eu vou copiar essa imagem, venho aqui nos Math Studio, clicar aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, e vou pedir para colar. Olha o que ele fez, ele colou a imagem da viga, ficou um pouco grande, mas eu consigo, ó, manipular, deixar ele menorzinha, para ela ficar visível. Vou clicar nesse outro cantinho aqui de novo, também. Vou vir no PowerPoint. Como eu estou calculando a armadura, o que interessa de flexão, o que interessa para mim é o quê? Momento fletor. Vou copiar e vou colar. Pronto, o diagrama está aqui. Já fica mais fácil para você poder fazer o quê? Para você poder visualizar a sua memória de cálculo. Então eu vou chamar esse primeiro momento fletor aqui de baixo de MK1, esse outro aqui de MK2 e o negativo aqui de MK3. Para qual dos três eu tenho que calcular a minha armadura? Eu tenho que calcular para os três. Então eu vou colocar aqui, ó, no MK1, está dando quanto? 462,66. No MK2, quanto está dando? 1589,87. No MK3, 1935,40. Está aqui. Gama C vai ser o nosso coeficiente de majoração, seguindo a mesma regra das lajes que nós já fizemos. Então aqui eu já tenho o quê? MD1, MD2 e MD3. Só que eu preciso, antes de calcular minha armadura, verificar se tem a necessidade da armadura de compressão ou armadura negativa. Com isso, eu vou fazer o quê?
Vou colocar o comprimento da nossa armadura, que tinha ficado em 4 centímetros para o diurno e 5 centímetros para o noturno. Preciso achar o valor do meu KC limite. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nas minhas tabelas. Documentos, engenharia, apostilas, concreto armado, professor Libânio. Você vai selecionar essa aqui, ó, tabelas gerais. E você vai utilizar o seguinte: nós sabemos que, pelo enunciado do exercício, o concreto é um concreto de 25 megapascal e o aço é um aço A50. As linhas em destaque aqui determinam qual que é a mudança do domínio 2 para o 3, de acordo com o tipo de aço que você tem. Então você vem aqui, ó, no aço CA50, você vem descendo, desce, e chega até o último valor que você tem aqui, ó, de 0,031 por kS. Transporta esse valor para onde? Para a coluna aqui do concreto de 25 MPa, você vai ter aqui um KC limite de quanto? De 1,8. Então, vou vir aqui, nosso KC já está em 1,8, mas só vou digitar novamente. Tá? Eu já tenho aqui a altura útil, que é a altura total da viga menos a minha meu cobrimento, de 4 centímetros. Tá? Então, eu tenho aqui a minha altura útil. E aqui eu tenho o meu momento fletor limite. O que seria esse momento fletor limite? O limite de passar do domínio 3 para o domínio 4. Aqui eu vou escolher o maior entre os três, MD1, MD2 e MD3. O maior deu quem? Deu o MD3, que é 2.709,56 kN vezes centímetro. E aqui é o meu MD limite de 22.335,56. Se o MD máximo maior o entre os três for maior do que o limite, eu preciso de armadura de compressão, tá? Que é uma armadura que é calculada no domínio 4. Se o meu momento máximo ele for menor do que o meu MD limite, não precisa de armadura de compressão, é só armadura de flexão simples mesmo. Então a gente aqui ó, sem armadura de compressão, podemos prosseguir. Vou ter que pegar agora o que? Meu MD vai ser igual ao meu MD1, vou calcular o tramo número 1, tá? Vou calcular o primeiro trecho aqui, ó, da minha viga, primeiro trecho. Então, o meu MD vai ser igual ao meu MD1, que é igual a 647,72. Eu preciso calcular a minha armadura mínima, que vai ser o quê? A altura da viga, 50, vezes o BW, 19, vezes a taxa da armadura, que é de quanto? 0,15%. Só para dar uma refrescada, da onde saiu esse valor dessa taxa de armadura? Saiu daqui, ó, dessa tabela aqui, ó, onde eu tenho o FCK de 20 até 90 MPa, e embaixo eu tenho a taxa de armadura. Para um concreto de 25 MPa, que é o nosso caso, nossa taxa de armadura é de quanto? 0,15%. Então, eu já tenho aqui 0,15%, beleza. Com isso, ele vai fazer o quê? Vai calcular o valor do meu KC, tá? Aí eu vou lá calcular o valor do meu KC, que é quanto? 62,07. Vou pegar minha tabela. Vou vir aqui na tabela 1.1 e vou procurar quem? Vou procurar
o 62,07 na coluna aqui do meu concreto de 25 MPa. O maior valor, quanto que é? 41,50. Não tenho 62. Significa o quê? Significa que eu poderia reduzir a altura dessa viga de 50 para 40 centímetros, por exemplo. Tá? Eu poderia reduzir a altura dessa viga. Vamos fazer uma conta rápida aqui, só para ver o que acontece? Só que o que acontece? Só que daí vai fazer o quê? Vai mudar carregamento, momento fletor, etc e tal. Então vamos fazer uma coisa, vamos manter os 50 centímetros, calcular desse jeito, porque depois a gente pode fazer um outro vídeo com uma outra simulação alterando as cargas e vendo o que acontece com os momentos fletores e consequentemente com a armadura. Então a gente vai manter, tá, a altura de 50 centímetros. Então você vai procurar o 62,07. Como você não tem o 62,07, o maior valor que você tem aqui, quanto que é? 41,5. Então você vai trabalhar com o seu KS igual a quanto? 0,023. Então você vai vir na memória e vai colocar aqui o seu KS de 0,023 centímetros quadrados por quilonewton, tá? Vai te dar uma área de aço de quanto? De 0,32 centímetros quadrados. A nossa área de aço mínima é de quanto? 1,42. Então, se a área de aço que a gente calculou é menor do que a área de aço mínimo, a gente vai admitir que a área de aço que a gente vai trabalhar, quanto que é? 1,42. Então agora eu vou para onde? Para a tabela 1,3. Venho aqui para a tabela 1,3. Onde eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho o diâmetro dos meus ferros, a equivalência aqui em polegadas, aqui a massa linear, quanto que ele pesa por metro. Aqui eu tenho a área de aço e o BW, tá? A armadura de flexão, você não pode ter um diâmetro inferior a 8 milímetros, tá? 6,3 e 5 é a armadura de cisalhamento, é um outro assunto que a gente vai tratar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar aqui nessa tabela uma área de aço que seja igual a 1,42 ou superior. Então no primeiro caso aqui, eu já tenho o que aqui, ó? Que 3 barras, ó, uma, duas, vai de 1 até 10 barras. 3 barras de quanto? 8 milímetros, me dá uma área de aço de quanto? 1,51 centímetros quadrados. Então, vou pegar aqui e vou descrever a minha solução número 1. Tá? 3 barras, cocei o nariz de novo, não pode coçar o nariz. Tem uma professora amiga minha fala que isso é um tique meu, e realmente é. Eu coço o nariz, não pode. Eu tenho que parar. 3 barras de 8 milímetros me dá uma área de aço de quanto? De 1,51 centímetros quadrados. Tá? Essa figura aqui eu já vou apagar, vou explicar o porquê. E vou querer também uma segunda solução, uma segunda opção. Volto aqui nas tabelas, agora com quanto? Com 10 milímetros. Olha aqui, ó, 2 barras de 10 milímetros, 1,57. Então, vou colocar aqui, ó, solução 2. 2 barras, né, 2 φ de 10 milímetros, área de aço de 1,57. Eu vou escolher uma entre as duas. 3 ou 2 barras. Quanto menor for a quantidade de barras que você tiver na viga e atender a questão da área de aço, melhor. Então eu vou optar pela escolha de 2 barras de 10 milímetros de 1,57. Vou voltar aqui para o meu AutoCAD, tá? Vou fazer uma coisinha aqui.
Vou fazer um retângulo de quanto? 19 por 50 centímetros, que essa aqui é a minha viga já, seção transversal da minha viga, tá? Vou dar um offset de quanto? De 4 centímetros para dentro, que é o valor do meu comprimento. Então, esse aqui é o desenho do meu estribo. E vou fazer o quê? Vou desenhar a minha barra aqui embaixo. Comando círculo, vou centralizar aqui, ó. E vou fazer um círculo de diâmetro quanto? De 1 centímetro ou 10 milímetros. Vou pegar esse círculo, vou deslocar ele para cá e vou deslocar ele para cá. Pronto, já estou com a minha primeira barra aqui colocada. Vou dar um comando espelho, né, o mirror, espelhar. Pronto, já estou aqui com a minha armadura pré-determinada, tá? Então, vou fazer o que agora? Vou puxar uma linha dessa tangente para cá. Fazer uma coisa decente, vai. Fazer mania de desenhista isso. Vou fazer uma linha daqui para cá, uma linha daqui para cá. Essa daqui eu apago e vou puxar aqui, tá? Vou copiar um texto. Vou pegar esse texto aqui, ó. Copiar. E vou levar até aqui, ó. Vocês verem que tá bem maior, né? Tá bem maior. Eu vou cotar a minha viga. O estilo de cota é essa, 53, então deixa eu selecionar, 53, opa, não foi, 53, e vou cotar aqui a minha viga, vou cotar a altura dela, 50 centímetros, aqui a base dela eu também vou cotar, quanto? 19 centímetros. E aqui no texto, eu vou mover esse texto para cá. Eu vou diminuir ele um pouquinho, com quanto que ele está de altura aqui agora. Ele está com 20, eu vou colocar pela metade, vou colocar 10. Opa. Beleza. Tá? E vou escrever aqui, ó. 2. Diâmetro, acho que é por cento C, isso. 2 espaço. Não precisa de espaço, na verdade. 2 φ. 10 milímetros. Só isso. Pega esse texto, vou colocar ele um pouquinho mais para cá, assim, ó. Aumento a minha linha e tá feito. Vou copiar essa linha para cá. E só vou colocar o seguinte, que o estribo vou editar aqui o texto. O estribo, nós vamos simplesmente só adotar o estribo com φ de quanto? 5 milímetros. E aqui em cima eu preciso de uma armadura construtiva, que é uma armadura porta-estribo, que eu vou colocar lá de quanto? De 8. Então eu vou fazer aqui, ó, comando círculo,
fazer aqui, ó, 0,8. Vou mover para cá e para cá. Vou espelhar, comando mirror, né? Vou espelhar tudo isso daqui, mais esses dois, e vou fazer o que? Vou espelhar para cá, ó. Não sei por que apago o outro, mas eu vou espelhar novamente. Opa! E vou colocar aqui, agora aqui, que essa armadura, vou mudar esse texto aqui para cima. Vai ser 2 φ de 8 milímetros, tá? Apagou de novo, não sei porque está apagando. Pronto. Vou pegar aproveitar esse texto aqui, ó. Vou colocar aqui assim. A cota ficou um pouco desproporcional, né? Então eu vou pegar aqui a partir das cotas, eu vou criar uma cota nova a partir da cota 3. Vou chamar de cota 4. Vou continuar modificando aqui. Eu acho que é primary units, não é fator de escala. Fit, faz tempo que eu não mexo com isso, não estou lembrando agora. Fator de escala, eu vou colocar aqui metade disso, 0,5. Opa, não é um fator de escala não. Fit, aqui ó, 1. Fecha, fecha. Seleciono esses dois e mudo aqui para cota 4. Tá vendo? Ficou mais proporcional, mais bonitinho em relação ao anterior. Vou puxar essa cota mais próxima aqui. Vou puxar essa cota aqui também mais próxima. E aqui eu vou escrever, editar esse texto aqui. V01 tramo 1, que é o primeiro tramo. Vou mover esse texto aqui para cá. Tá, vou mover esse texto aqui para cá, vou dar só aumentar um pouquinho aqui. E vou fazer uma coisa. Eu vou vir aqui em ferramentas. Apesar que eu posso deixar preto também, que não tem problema. Só vou tomar o cuidado de deixar o mouse aqui no cantinho. Vou vir aqui no Windows. Ferramentas do Windows. Captura de tela. Vou trazer a ferramenta aqui um pouco mais para baixo. Até para poder esconder o meu mouse aqui também. Uma nova captura. Tá vendo? Para o cursor não aparecer. Vou recortar isso daqui. E vou pegar aqui na minha memória de cálculo. Vou clicar aqui, por exemplo, e vou colar.
Ficou grande, né? Vamos diminuir. Pronto. A solução da viga número 1 do primeiro tramo já está feito. Vamos para onde agora? Tramo número 2. O procedimento é exatamente o mesmo. O MD agora, quem que é? O MD2, taxa de armadura mínima, continua sendo 0,18. KC quanto que é? 18,06. Vamos lá para a tabela. E vamos procurar na tabela 1.1, na coluna do CA25, 18,06. 18,06 você não tem, maior ou superior quanto que é? 20,09. Então, você pode trabalhar com quanto aqui, ó? 0,023. Então, vou vir aqui, o meu KS vai ser igual a quanto? 0,023. Minha área de aço quanto que é? 1.11. A área de aço mínima quanto que é? 1.42. Então, se a minha área de aço for menor que a área de aço mínima, eu vou ter que trabalhar com a área de aço mínima também. Então, não preciso nem rever a tabela, porque a solução vai ser praticamente idêntica à de cima. Eu vou ter 3 barras de 8 milímetros que vão me dar uma área de aço de quanto? 1,51 centímetros quadrados. Solução 2. 2 barras de 10 milímetros, área de aço de quanto? 1,57 centímetros quadrados. Minha solução ainda vai ser o quê? Vai ser as 2 barras de 10 milímetros por 1,57. Por que eu estou adotando a mesma solução? Porque aí eu vou ter uma armadura uniforme, tá? Na minha viga. Vou ter uma armadura totalmente uniforme. Opa, será que colou alguma coisa? Colou. Só diminuir. Diminuiu. Vamos deixar mais ou menos alinhadinho aqui, né? Para a memória de cálculo ficar mais apresentável. E vamos. Só que eu vou ter que apagar, porque estava escrito tramo 1. Então eu venho aqui no desenho. Vou editar aqui, ó. Tramo 2. Minha ferramenta de captura de imagem está aqui. Uma nova captura. Venho aqui, ó. Recorto a minha viga. Venho aqui na memória de cálculo. Opa! Foi para o lugar errado. E colo. Ficou grande? Beleza. Diminui o desenho. Alinha aqui o desenho. Clique em cima. Vem aqui no cantinho, ó. E só ajusta. Então, tramo 1 e tramo 2 já estão calculados. Eu preciso do que agora? Da armadura negativa. Qual que é a armadura negativa? É a que fica aqui, ó. Tá? Então, o meu MD vai ser que agora? 2.709,56. A taxa de aço continua sendo a mesma. KC de quanto? 14,84. Veio na tabela. Vou vir aqui na tabela. Vou procurar
os meus 14,84. 14,84, não tenho? Tenho 14,1, então imediatamente superior quanto que é? 20,09, que o meu KC quanto que é? 0,23. Venho aqui a tabela, memória de cálculo, meu KS, aliás, 0,023, calculei. Área de aço de quanto? 1,35. Área de aço mínima, 1,42, tá? Continuamos ainda com a mesma solução. Solução 1 vai ser o quê? 3 barras de 8 milímetros, área de aço de quanto? 1,51. 1,51 centímetros quadrados. Solução 2, 2 barras de 10 milímetros, área de aço de quanto? 1,57. Sua escolha, vou manter ainda a escolha de 2 barras de 10 milímetros. Vou manter a armadura toda uniforme, exatamente para não ter problema na obra de troca de armadura, etc e tal, ou quem vai mandar fazer a ferragem já armada. Então vem aqui no meu AutoCAD, tá? E vou simplesmente fazer o que? Eu vou inverter as armaduras. Então eu vou fazer primeiro o que? Eu vou editar esse texto aqui, 2φ de 10 em cima, embaixo agora vai ser 2φ de 8, tá o meu porte estribo, tá? E vou fazer o seguinte, vou pegar essas duas armaduras aqui, ó, vou mover para cá, vou pegar essas duas aqui, ó, opa, e vou mover para cima, perpendicular, e vou trazer essas duas aqui para baixo. Vou pegar, vou trazer φ de 8 para cá, vou mover para cima, mover para dentro, vou dar um comando Mirror, vou espelhar e pronto. Viga 1, não vou colocar nem tramo 1 nem tramo 2. Esse aqui vai ser o que? Armadura negativa. Tá? Que é a armadura que está exatamente em cima de quem? Em cima do pelar P2. Vou dar uma ajustada aqui assim, ó. Trazer meu mouse para baixo, minha ferramenta de recortar, novo recorte. E vou pegar aqui, ó, minha viga V1, armadura negativa. Vou vir aqui na minha memória de cálculo.
Vou clicar aqui, por exemplo, colar. Ficou um pouco grande. Vem aqui no cantinho, ó, e só ajusto ela para ficar na minha memória de cálculo. E está feito o dimensionamento. Salvar o arquivo, não pode esquecer de salvar. E está feito o dimensionamento da viga V1, do tramo número 1, do tramo número 2, onde a armadura praticamente permaneceu constante, tá? E também aqui da minha armadura negativa, onde eu tenho agora a minha armadura de flexão na posição superior, tá? E na posição inferior tem a minha armadura porte-estribo de 8 milímetros. A armadura porte-estribo, ela é uma armadura construtiva. Ela poderia ter o mesmo diâmetro do estribo, 5 milímetros aqui. Só que para uma viga de 50 centímetros de altura, você colocar um estribinho, uma porte-estribo aqui de 5, essa armadura vai ficar muito flexível. Então ela fica até ruim para você transportar. Então você colocando uma armação um pouquinho mais grossa, ela fica um pouco mais rígida, inclusive fica melhor para poder fazer a montagem na obra propriamente dito. Tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a fazer o dimensionamento das outras vigas, tá? E qualquer coisa vocês podem me chamar no grupo de WhatsApp, tá ok? Obrigado, bom final de semana para vocês.